se eu tivesse que adotar uma sequência, eu colocaria o Gerson até como reserva do Cebolinha. E começaria a pensar no Bruno Henrique como um centroavante, uma alternativa ao Pedro. E agora, Bigodeira, eu vi que você gostou da última resposta, que você balançou a cabeça, levantou a mão ali, porque ele comentou sobre o Gerson. E aí você pode falar o que você achou da coletiva aí pra gente. Eu peguei 3 tópicos, eu tive que dar uma saída rápida aqui. Eu peguei 3 tópicos. O primeiro, que bom, o Tite não fantasiou o Pavão. Família é o caralho. Família o cara tem quando chega em casa. Vai tomar no cu. Isso aqui é um trabalho onde tem uma porrada de profissional e que todo mundo se ajuda a entrar em coisa. Família sugere muita coisa negativa dentro do trabalho. É igual aquele negócio, você tem um irmão que trabalha junto com você, um primo que trabalha com você, isso não é legal. Isso mistura muito as coisas. Então não é família bate, né? Não é família bate. É um trabalho ali. Parabéns ao Tite para desmistificar essa porra, tá? Segundo, cara, a gente tem que elogiar. Eu acabei não elogiando. A gente tem que elogiar o Lulu Santos, hein? Quantos preparadores físicos esse Flamengo teve pós Jorge Jesus? Quantos? E sempre a gente tocava na mesma tecla. O time morre no segundo tempo. Tem uma porrada de jogador que não tá bem fisicamente. Irmão, hoje tá todo mundo voando. Talvez no começo do ano, o que tinha mais dificuldade era o Arrascaeta. Que a gente até falava. Pô, eu lembro uma vez, o Arrascaeta perdeu na corrida pro Marlon Freitas. Não foi pro Marlon Freitas? Eu falei, pô, perdeu pro Marlon Freitas. Se fosse pro Tietchan, até ia. Alguma coisa desse tipo assim. Mano, tá todo mundo hoje muito bem fisicamente para aguentar todo o jogo. Os caras foram cansar no final do jogo. O Arrascaeta cansou um pouquinho antes de fazer o cruzamento da cabeçada do Pedro. Então, assim, parabéns ao Lulu Santos. A gente trouxe preparador de vários tipos, recontratou cara e tal, treinador de frescobol. Trouxemos aquele cara lá que parecia negócio de guerra, lembra? Do cabelinho. Eu acho que foi com o São Paulo. Ficou pouco tempo. Foi com o São Paulo, um uruguaio. Que entrou no lugar. Porra, aí teve o cara que agrediu os outros. A gente trouxe uma porrada. Hoje a gente tem que parabenizar, que era um problema há muito tempo do Flamengo, desde 2020 esse problema. A gente vai aí para 4 anos desse problema e o Lulu Santos conseguiu solucionar. A gente era até bom gravar um vídeo, ele falando um pouquinho mais, até a hora que ele vai para a coletiva, mas ele falar um pouquinho mais, mostrar um projeto ali, do que ele fez de diferente, porque a gente tem que parabenizar, irmão. É um puta de um trabalho do Lulu Santos. E o terceiro tópico que eu coloquei foi ele falando que tem 3 pontas externas. É meio que rápido, né? Que vai para o mano a mano, que é o Luiz Araújo, o Cebolinha e o BH. E aí ele cita vários outros que podem jogar naquela função. Ele cita o De La Cruz e ele cita no final o Gerson. E assim, repito, quando eu sou um cara que tô batendo no Gerson desde o começo do ano passado. Mas eu reconheci todas as vezes que o Gerson jogou na frente. Já falei aqui, o melhor jogo do Gerson com a camisa do Flamengo foi na derrota para o Internacional, ele jogando na ponta esquerda. E adorei o jogo dele, que ele jogou contra o Fluminense no empate 1-1, aquele empate que o De La Cruz deixou, o Arrascaeta deixou o Nino caído, ele jogou no final na outra ponta. O Gerson não é um jogador que tem que ser escanteado, tá? O Gerson só tem uma característica que ele não pode, para mim, na minha visão, hoje jogar de segundo volante. Mas esse cara, se conseguir encaixar esse cara numa ponta, ou seja, até centralizado, à frente, o Gerson é jogador de nível de seleção brasileira. Então, se ele já cogitou o Gerson jogando ali pelos lados, porque ele fala lados, né? Ele não fala nem qual é o lado. Pelos lados, eu acho do caralho. E vou falar uma coisa para vocês. Pelo que o Gerson jogou temporada passada, o Gerson só vai voltar daqui a 3 meses. Mas pelo que o Gerson jogou temporada passada e pelo que o Bruno Henrique vem jogando essa temporada, eu, Rodrigo, se eu tivesse que adotar uma sequência, eu colocaria o Gerson até como reserva do Cebolinha. E começaria a pensar no Bruno Henrique como um centroavante, uma alternativa ao Pedro. Tá? Isso seria a minha visão, mas eu entendo que vamos gerir o grupo e o caralho é 4. Mas a coletiva boa... Eu vou falar uma parada para vocês falaram do Tite, ou o Gerson ou o Tite queria cagar nessa coletiva.
Ô, irmão, é a tensão do jogo, irmão. O cara tá com 60 e poucos anos. O jogo foi uma tensão do caralho, ele reclamando de arbitragem. Vai ter coletiva aí, irmão. Isso aí não é só... Essa estratégia dele de botar um auxiliar não é só porque quer a visão de outra pessoa, não. Eu acho que o Tite, ele é um cara com uma certa idade e que, porra, mano, às vezes ele deixa toda a energia ali dentro do campo. Vai chegar ali, às vezes... A parada não tá funcionando. Tu viu? Tem hora que ele para, umas frases assim, tu fica esperando que ele continue. Igual. E o Pulgar? Ótimo jogador. Ótimo jogador. Entendeu? Mas eu acho que é isso. Ele deixa muita energia dentro do campo e aí tá com idade, irmão. 60 e poucos anos. E não é só isso. Tipo assim, tu pegar pro Tite e falar assim, Tite, pô, o Cebolinha hoje. A pergunta pro Cebolinha, ele faz a mesma coisa. Ele fala de todo um elenco. Não só ele, mas também o auxiliar dele. O Tite e o Alan sempre falou encantador de serpente. Encantar a serpente não é nem sempre pro mal, né, Alan? Às vezes é pro bem. Se ele pega e fica o tempo todo falando só de um jogador, como é que os outros podem receber isso? O Tite é o técnico que todo jornalista odeia. Por que o jornalista odeia o Tite? Porque o Tite não é técnico de manchete de jornal. Não, e ele não é direto. Exato. A única vez que o Tite foi manchete de jornal foi quando o assunto não foi Flamengo. Foi quando ele respondeu sobre o Daniel Alves. Criou-se uma polêmica. Quando o Tite consegue ser direto no que ele precisa, no que ele tem que falar, e ele consegue agradar a troianos, e seja lá qual é a frase, que eu não lembro mais, o Tite é inteligente. E aí entra o encantador de serpente, o enfeitar o pavão. O Tite sabe como ninguém gerir um grupo. Ele talvez falte ao Tite apenas assim ter algum pulso firme, como por exemplo o que o Bigode acabou de falar. O Bruno Henrique não vive uma grande fase. Tenta apostar um pouco mais no Vitor Hugo. Sabe onde aconteceu isso? O Igor Jesus. O Alan não é nem mais considerado se bobear. Se bobear, eu digo que chega no meio do ano, o Flamengo negocia o Alan. Então, mas aí é ponto firme para mim, Cleitinho. Porque assim... Então, mas sobra para uns e falta para outros, entendeu? Não, aí ele ainda não tem a convicção, ou então ele entende que o cara vai poder e vai acabar rendendo. Aí pode ser um erro, é um equívoco, na minha leitura, com todo respeito, tá? E, porra, querer me comparar ao Tite, o cara campeão e o caralho, mas para mim é um equívoco do Tite. Não é falta de pulso firme. Pulso firme ele teve com o Gabriel, quando ele comeu o cu do Gabriel lá na frente de todo mundo, pelo fato dele querer se colocar acima do Flamengo, entrar numa porra da partida e tomar a cobrança de pênalti do Pedro. Ali ele teve pulso firme e travou o Gabriel na frente de todo mundo. E de forma muito correta. O que ele, para mim, e aí o Bigode já pontuou, eu concordo com o Bigode, é um equívoco ele tentar insistir no Bruno Henrique entrando pela direita. Porque o Bruno Henrique é jogador da esquerda. O Bruno Henrique se consagrou no Flamengo jogando pela esquerda. O Bruno Henrique ainda precisa readquirir a confiança, a sua melhor forma física, né? Ele precisa melhorar e vai ser muito mais fácil, já que ele quer recuperar o atleta, ele apostar no atleta pela esquerda do que pegar e largar o Bruno Henrique lá na direita.